sabe? Querendo doar mesmo, explicando o conteúdo que tem nessa obra aqui, nessa literatura chamada O Negócio do Século XXI. E hoje nós iremos falar sobre o tema que, de verdade, para mim é o tema que eu acredito que mais todo mundo precisa prestar atenção. É esse tema de hoje aqui, tá? Muito importante esse tema aqui de hoje. Eu vou dar essa ressaltada aqui. É muito, muito, muito importante aqui, se você quiser ter êxito na vida, você prestar atenção agora aqui nesse capítulo, que é o capítulo 18, 14, capítulo 14, ativo 6, habilidades incomparáveis de liderança. Liderança, guarda esse nome, gente. Liderança. Robert Kiyosaki, ele fala assim, quando eu fui pesquisar o mundo do marketing de rede, participei de muitas reuniões e eventos em que eu vi dezenas de pessoas falando dos seus esforços para inspirar outras pessoas a encontrar a própria grandeza pessoal. Uma coisa que você vai ver muito forte na nossa indústria é líderes investindo o seu tempo, investindo a sua energia, o seu conhecimento, o seu know-how, para quê? Para tornar outras pessoas melhores, para que as pessoas também consigam colocar aquele grande líder que tem dentro delas para fora, tá? Foi isso que chamou a atenção dele. Quando quiser falar, sinaliza aí, Jupera. Enquanto eu ouvi essas pessoas contarem as histórias, guarda esse nome, história. Eu quero que você anote liderança, eu quero que você anote a palavra história. Contar as histórias como havia começado, do nada, e como se tornavam ricas, além da imaginação. Percebi que esse negócio eu estava fazendo por essas pessoas, exatamente, olha isso, exatamente o que o meu pai rico me disse para fazer. Não apenas lhe ensinando os princípios de negócio, mas moldando-os para serem líderes. Ou seja, cara, vai ficar muito claro para você hoje aqui que a grande diferença entre um cara que é empregado, um cara que é autônomo, é as habilidades de liderança que ele acaba desenvolvendo. Porque do tamanho da tua liderança será o tamanho do teu negócio, será o tamanho dos teus resultados. E ele falou isso. Ainda que parecesse que estivessem falando muito sobre dinheiro, elas estavam, na realidade, inspirando, anota essa palavra, inspirando. Liderança, história, inspirando a outros a saírem das suas conchas, irem além dos seus medos. Na realidade, inspirando os outros, desculpa aqui, peraí, me perdi aqui. Moldando-as, elas estavam, na realidade, inspirando outras a saírem de suas conchas, irem além dos seus medos e realizarem seus sonhos. O papel do líder no marketing de rede é esse. Ele foca em ajudar as pessoas, ele inspira as pessoas a, olha isso, ir além dos seus sonhos, ir além dos seus medos, sair da concha e focar na realização dos seus sonhos. O líder, eu tenho muito claro isso, o papel do líder, cara, é encorajar, é fazer com que, através da sua história, do seu exemplo, ele encorajar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Mas vamos lá. A razão pela qual a liderança se fez necessária é que, ainda que muitas pessoas possam repetir as mesmas palavras, as frases mais usadas sobre como sonhos, tempo extra, com família e liberdade, olha isso, poucas pessoas são aquelas que conseguem passar confiança suficiente para inspirar outras a fazer o que os outros sigam tais palavras e frases. Para fechar isso aqui, olha isso aqui. Não é uma questão de memorizar e repetir palavras certas. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. É o desenvolvimento da capacidade de falar diretamente com o espírito de outras pessoas. Esta é uma qualidade que vai além das palavras. Isto é liderança genuína. Anota isso. O verdadeiro líder, ele é tão apaixonado pelo que ele faz,
Ele tem uma verdade tão grande naquela visão dele que ele não fala para os seus ouvidos, ele não fala para a sua mente, ele fala para o seu coração. Ele fala para o seu coração. Os verdadeiros líderes, ele fala de coração para coração. Eles são apaixonados por aquilo, eles acreditam naquilo, eles querem ver outras pessoas também prosperarem, crescerem, evoluir, sair das conchas, e por isso que ele investe tanta energia. Quer falar alguma coisa, Jupiara? E aí o seguinte... Pode seguir. Aí ele fala o seguinte, que olha, talvez você imaginasse que falar de liderança iria falar no ativo 1, educação do mundo real empresarial, ou no ativo 2, um caminho lucrativo para o desenvolvimento pessoal. Mas ele falou, cara, eu poderia ter falado lá, mas a habilidade da liderança é tão forte, é tão importante, que precisou de um capítulo só para ela. É necessário um capítulo só para ela. Então, você precisa começar a olhar para a liderança como, sabe, uma chave para você ter sucesso. Uma chave para você ter sucesso. E ele fala o seguinte, mas a verdade é que, olha isso, a capacidade de liderar é um conjunto de habilidades tão valioso, tão poderoso, tão raro, que é verdadeiramente um ativo em si só e merece seu próprio capítulo. E para fechar aqui, essa parte aqui, ele fala o seguinte, olha, todas as outras habilidades corporativas são ingredientes importantes, mas a liderança, olha isso, liderança é a força que une tudo. É ela que constrói grandes negócios. Gente, eu aprendi isso, que líder é igual influência. Líder é igual influência. Sem influência não tem liderança. Sem influência não tem liderança. E você começa a entender que você se tornar uma pessoa influente, já começa em você, sabe? Ninguém quer seguir um líder que não sabe para onde está indo. Ninguém segue um líder que fica mudando de visão o tempo todo. Ninguém segue um líder que não tem uma visão clara do futuro. Ninguém segue um líder que não é proativo. Ninguém segue um líder que não sabe o que quer. O líder, ele sabe o que quer. O líder, ele não fica mudando de visão. Ele tem uma visão clara e ele vai ficar batendo naquilo. Desde quando eu conheço Jupiara fala, Roberto, é áudio, é leitura, é desenvolvimento. É áudio, é leitura, é desenvolvimento. Isso é ser líder. E você vê que ele não fala, sabe, da boca para fora, é do coração. Você vê que é do coração. Tanto que eu falo para ele, irmão, o cara que sentar na sua frente e te ouvir, ele vai entender o que é marketing de rede. Ele vai entender a visão grandiosa do marketing de rede. Porque o líder, ele tem esse poder. E aqui ele conta uma história, o seguinte, ele fala de John F. Kennedy, que ele falava que queria colocar o homem na Lua, e ninguém acreditava. Olha isso, ele fala assim, os cientistas não tinham a menor ideia de como seria possível realizar essa façanha. Deixa eu te falar uma coisa. O líder, ele vai ter uma visão maior, John Maxwell fala isso, o líder, ele tem uma visão maior e primeiro do que todo mundo. Então, o líder, na grande maioria das vezes, ele é incompreendido, porque ele vê mais adiante, ele vê mais além. Porém, pela sua forma de vender essa visão que ele fala, um líder, ele vende uma visão tão clara que a visão dele é vívida e outras pessoas conseguem visualizar. As pessoas conseguem viver essa visão e visualizar. E ele fala o seguinte, que depois de 10 anos, o homem chegou na Lua e olha isso. Ele já não estava mais vivo, mas a sua visão continuou. Ele fala que isso é liderança. É você ter uma visão tão clara e vender tão forte que faça com que outras pessoas continuem seguindo, mesmo sem você estar lá. O poder de fazer as coisas acontecerem através da força absoluta da visão que você compartilha. Oi? Falou? Ele fala o seguinte, o poder de fazer as coisas acontecerem através da força absoluta da visão. Olha só,
Compartilha. Tu falaste num ponto, tá me ouvindo bem aí, né? Tá me ouvindo bem? Vocês Tá estão me lento, ouvindo tá lento, tá bem? lento. Vocês estão ouvindo, gente, Jupiara? Sinaliza aí. Você tá me ouvindo bem? Não, Alô? não. Oi. Ah, então continua. E aí ele fala o seguinte, Continua, tá? Ele fala o seguinte, olha, o dinheiro não flui, continua. olha o que ele fala aqui, gente, olha o que ele fala aqui, ó. O dinheiro não flui para as empresas com os melhores produtos. Continua, E ele, continua, ele flui para as empresas continua. com os melhores líderes. Pode continuar, Roberto. Ok, estou continuando. Pode continuar. Ok. Ele fala o seguinte, o dinheiro não flui para as empresas Pode com os melhores continuar, pode produtos e continuar. Tá me serviços. ouvindo? Sim, estou. Estou ouvindo sim. Ele fala Elia, que o seguinte, o dinheiro não flui para as empresas com os melhores produtos ou os melhores serviços. Ele flui para a empresa que tem os melhores líderes. E ele fala que o líder de marketing de rede se intitulam de contadores de história. E ele fala o seguinte, todos os grandes líderes foram grandes contadores de histórias capazes de comunicar sua visão de tal forma vívida que os outros também a viram. Aí ele dá exemplo, Jesus, ele dá exemplo, Buda, Teresa, Gandhi, Maomé, todos eles foram grandes líderes. O que significa? Foram grandes contadores de história. Gente, anota isso. Você quer ser um grande líder, além de ter uma grande visão, você precisa ser contador de história. E coloque o seu coração nas suas palavras para contar essas histórias. Coloque o seu coração nessas palavras para contar essas histórias. O nosso negócio é de contar histórias. O nosso negócio é de depoimento, porque pessoas, quando vão para os eventos, quando vão para as reuniões, para as APNs, elas não fecham por conta do plano, ela não fecha em si, talvez por conta do produto, mas quando ela escuta história, quando ela escuta as mudanças, os resultados, isso sim fecha as pessoas. Isso sim fecha as pessoas. E ele fala o seguinte, que ele não consegue, ele falou assim, que as empresas que ele percebeu, que as empresas que ele viu que estava fechando, ou ela parou de contar a sua história de origem, ou seus líderes não tinham capacidade de contar histórias, não sabia contar histórias. Uma coisa que ele fala lá no início, que eu quero ressaltar, é o seguinte, que ele conheceu muitos homens muito ricos dentro da indústria do marketing de rede. Dentro, com marketing de rede e com investimento que eles fizeram fora. Mas o que deixou ele mais curioso é que, ainda assim, eles continuavam na frente de eventos, promovendo eventos e apaixonados por aquilo. Isso foi para ele o mais curioso. Porque, cara, esses caras já têm dinheiro. Aí foi que ele entendeu que não se tratava de dinheiro. Eles eram líderes. Eles eram apaixonados por desenvolver pessoas. E ele fala aqui o seguinte, olha isso. Que aquelas empresas que fecham, os líderes não sabem contar história. Ele fala assim, eles não conseguem contar história. Ele pode até ser inteligente, mas é um comunicador medíocre. Bertinho, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Vocês estão ouvindo, gente? Ou tá só lento para mim? Olha só. Tá me ouvindo agora, Robertinho? Tô. Tá me ouvindo? Tô. Olha só. Uma pessoa que tem tudo a ver com o que o Robertinho está falando, chama-se Sandro Rodrigues. Sandro Rodrigues é um excelente líder, porque ele... E uma outra coisa importante de tudo que o Robertinho falou, a Rinodê tem uma história. Eu conheço empresas que, inclusive, eu fui contactado por elas, que são vários bilionários americanos que botaram dinheiro, eles estão comprando várias empresas porque eles querem colocar ações na bolsa para essa empresa valorizar.
eles não têm uma história para ser contada. Nós temos uma história para contar. Nós temos a história da Dona Adelaide, uma costureira, junto com o torneiro mecânico, há 33 anos atrás, na garagem da casa deles, eles começaram a trabalhar, tiveram a visão e hoje construíram a maior empresa de marketing de rede da América Latina. Isso é uma história. Isso nós temos que falar com as pessoas quando a gente estiver fazendo acompanhamento, quando a gente estiver fazendo o segmento pós-plano ou durante o plano. Eu não sei quem viu o Gorka em Belém mostrando um plano. O Gorka só conta a história da família Rodrigues. O Gorka pergunta sobre sonho, descobre necessidade e conta a história da família Rodrigues e dá a visão do que essa família fez. Se ela fez no Brasil em 30... Gente, ter negócios no Brasil. Eu fui empresário no Brasil, tem pessoas na sala que são empresárias do tradicional no Brasil. Não é fácil. E essa família tem 32 anos de uma empresa, foi auditada agora pela KPMG, que tem as 4 maiores auditorias do planeta, que jamais se sujaria o nome dela. Ah, mas a Rinode pagou. Jamais, esquece, não tem como. A Rinode não tem dinheiro para isso. A Rinode não tem cacife para subornar uma KPMG. E ela pegou e otorgou, auditou e disse tudo que essa empresa disse que fez nos últimos 32 anos, ela fez. E essa empresa vai conquistar o mundo, porque ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem uma herança mental. A família Rodrigues tem uma herança. São essas histórias que nós temos que contar, além das nossas histórias, além da tua história, além da tua mudança de vida que tu está sentindo, da tua mudança e teu crescimento pessoal e da visão que tu tens para você e para esse negócio para os próximos anos. Isso é o posicionamento de um líder. Mas o líder só consegue... Fechou. Fechou, Jupiara. falar com o coração, ele tem crença. Por isso a importância de você estar no sistema, lendo, ouvindo e se associando. Valeu, Roberto. Continua. Parabéns, irmão. E aí ele fala o Pode seguinte... continuar, Roberto. Aí ele fala o seguinte aqui, as habilidades de liderança, Pode olha isso aqui, continuar. gente. As habilidades de liderança que você precisa para desenvolver para o quadrante D, lado direito, são muito diferentes da capacidade de gestão, que a maioria das vezes é necessária para o quadrante E e A, lado esquerdo. Gente, educação diferente, crença diferente, valores diferentes, visão diferente, capacidades e habilidades totalmente diferentes. Totalmente diferente. Aí ele fala, não me interprete mal, habilidades de gestão são muito importantes, mas há uma grande diferença entre gestão de competência e habilidades de liderança. Gerentes não são necessariamente líderes, e líderes não são necessariamente gestores. Cara, eu já fui policial militar. E as pessoas a quais eu estava lá, era subornado a elas, não exercia o tipo de liderança que a gente vê aqui. Não exercia o tipo de liderança que a gente vive aqui, que a gente aprende aqui. E ele fala sobre isso, tá? Mais adiante ele fala sobre isso. E aí ele fala o seguinte, que ele percebe hoje que muitas pessoas que estão no mundo corporativo, ninguém quer segui-las. Ninguém quer segui-las. Por quê? Porque ela não sabe se comunicar. Ela não sabe se comunicar. Ele fala o seguinte, o mundo está cheio de pessoas solitárias que não conseguem encontrar o homem ou a mulher dos seus sonhos porque não conseguem comunicar que são boas pessoas. A comunicação afeta todos os aspectos da nossa vida.
E é esta a principal habilidade que o marketing de rede nos ensina. Cara, você tem que entender isso. Quando eu entendi, quando eu li esse livro e depois fui para a escola de negócio e entendi as habilidades que a gente iria desenvolver nesse mercado, e ficou claro para mim a grande riqueza, gente, a grande riqueza dessa indústria é esses ativos. São esses ativos que você vai poder desenvolver. Dinheiro, PIN, carro, viagem, cara, é resultado. É resultado disso aqui. E ele fala o seguinte: os líderes de marketing de rede, às vezes, se descrevem como contadores de histórias, muito bem pagos. Na verdade, eles estão entre os contadores de histórias mais bem pagos. E há uma razão muito simples para isso. Eles estão entre os melhores contadores de histórias. Anota isso. Ser um grande profissional de marketing de rede é ser um excelente contador de histórias. Ser um excelente contador de histórias. E ele fala que o seguinte, que ele viu muitas pessoas começarem negócio do zero e crescer e ficar muito rico. E ele fala, muito foram grandes professores porque eles estavam ensinando a partir da experiência e não de teoria. Outra riqueza na nossa indústria. Você vai aprender liderança, você vai aprender influência, você vai aprender comunicação, você vai aprender, sabe, sobre inteligência emocional com pessoas que construíram algo. Pessoas que já vivem isso. Pessoas que, de fato, são mentores reais. Mentores os quais já passaram pelo caminho que você quer passar. Não é algo teórico. É algo que, de fato, eles vivem. Por isso que são excelentes professores. E aí ele fala o seguinte, concordo com suas... Ele falou assim, muitas vezes eu me peguei em reuniões e balançando a cabeça, concordando positivamente, concordando com suas conversas sem rodeio, olha isso, sobre o que é preciso fazer para sobreviver nas vielas do mundo real dos negócios. O que você vai aprender no marketing de rede? Você vai aprender, de fato, a se tornar um líder e aprender a construir negócio na prática. Resumindo, é isso. Você vai aprender a se tornar um líder e construir negócio no mundo real. Não é teórico. Não é um livro, você lá, 1000 livros, não. Cara, você vai estudar muito, mas entenda, você vai poder praticar. Você vai poder errar e acertar e aprender cada vez mais. E você vai crescer de dentro para fora. Você vai crescer de dentro para fora. E aí ele fala o seguinte, que esses homens de marketing de rede, ele ficou abismado, porque viu muito desses caras ganhar muito dinheiro, mais do que muitos CEOs por aí. Muito mais do que CEOs de elite, ele fala. E ele fala o seguinte, embora eles fossem ricos, certamente não precisavam estar à frente dos eventos, mas tinham paixão por ensinar e ajudar seus pares. Gente, quanto o Jupiara está ganhando para fazer isso aqui, gente? Financeiro, zero. Eu estou aqui, zero financeiro. Mas você vai entender aqui, na última parte que eu vou falar agora, da parte espiritual, sabe? Da parte que o líder ele sente essa necessidade de contribuir com o mundo. E aí ele fala o seguinte, para a gente fechar essa parte. Comecei a perceber que uma empresa de marketing de rede se baseia assim, olha isso, de rede se baseia nos líderes erguendo as pessoas, enquanto em um negócio de empresas tradicionais ou do governo se baseia em promover apenas alguns, mantendo a massa de trabalhadores satisfeita com o salário fixo. Estes instrutores, no mundo do marketing de rede, não saem dizendo, se você não produzir, perderá o emprego. Em vez disso, eles dizem, deixe-me ajudá-lo a fazer cada vez melhor. Deixe-me ajudar a fazer cada vez melhor. Enquanto você quiser aprender, estarei aqui para lhe ensinar. Estamos no mesmo barco. Gente,
Eu sou a prova viva disso. Quando o meu patrocinador ligava para mim, há 7 anos atrás, bicho, que cara chato, liga para mim toda hora. Que cara chato. Cara, e aquele cara querendo o meu bem, querendo investir conhecimento, tempo em mim. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. Eu dizia, cara, que cara chato. Só fica falando desse negócio, desse negócio, e mandando eu ler livro, e mandando eu escutar áudio. Cara, o cara tá investindo tempo em mim. Gente, a moeda mais valiosa do mundo chama-se tempo. E líderes investem tempo em seus liderados. Líderes investem conhecimento, know-how em seus liderados. Para quê? Para que eles saiam das conchas, para que eles vejam além, para que eles realizem seus sonhos. E para a gente fechar isso aqui, ele fala o seguinte: e a verdadeira beleza de uma rede, assim é que o programa de liderança não é apenas o fato de que ele desenvolve a liderança, mas o tipo de liderança que traz à tona. Ele fala o seguinte, que os militares têm um tipo de líder, é a liderança que inspira homens e mulheres pelo seu país. No mundo dos negócios convencional, tradicional, ele desenvolve líderes que querem construir equipe para vencer competição. Olha isso, olha o tipo de liderança do marketing de rede. O marketing de rede desenvolve líderes que influenciam as pessoas a serem grandes professores, que ensinam os outros a preencher suas vidas de sonhos para que elas realizem esses sonhos. Vou ler isso de novo. No marketing de rede, os líderes desenvolvem, influenciam outros líderes e pessoas a serem grandes professores. Que ensinem... Tá me ouvindo, Robertinho? Tô. Desculpa, conclui. Que ensina os outros a preencher suas vidas de sonhos para que eles realizem esses sonhos. É por isso que vários autores, como Don Feiler, Dexter Yeager e outros falam, é muito melhor um professor, porque o professor já tem essa característica, né? Aqueles professores se dedicam, a gente vê muito isso no Brasil, são mal remunerados, mas tu vê os caras se dedicando e se desenvolvendo cada vez mais porque eles querem ensinar. Então, gente, esse capítulo de hoje, cara, mostra claramente a importância de você se desenvolver como líder. Não é o produto, não é o plano de marketing, não é isso. É o quanto você está disposto a se tornar um líder. E para se tornar um líder, qual é a primeira coisa que tem que mudar? As tuas atitudes. E como é que tu muda as tuas atitudes? Tu muda teu conteúdo. Agora você me entende porque eu venho falando toda hora em áudios e livros e eventos, porque é isso que vai te formar, é isso que vai te desenvolver. A Rinode ou qualquer empresa de marketing não vai ter sucesso, amigo, por causa do produto. Se fosse assim, esses produtos que eram um suco só, não estariam aí há 25, 30 anos no mercado. Não tem nada a ver. Porque o que as pessoas querem é uma visão, um lugar que elas queiram ir com a sua família. Quando eu digo um lugar, eu digo para o futuro. Um lugar para o futuro. E quem cria essa história somos nós. Nós damos essa visão. O produto vai movimentar, vai gerar ponto, é óbvio, é lógico. Sem produto não tem negócio. Mas o que vai sustentar uma empresa são seus líderes. E o que vai sustentar o teu negócio é você se tornar um líder. Pode continuar, pai. Obrigado. Valeu, irmão. E aí ele fala o seguinte, gente. A oportunidade de desenvolver a capacidade de liderança é um valor intrínseco e exclusivo do marketing de rede. Mas ele fala assim, cara, mas você também pode buscar liderança em outras coisas. Aí só que ele fala o seguinte, você pode aprender liderança em outras coisas. Só que, vamos lá, os militares, o governo, a vida corporativa, cada esfera da vida produz liderança, mas não muitas. A verdadeira liderança é extremamente rara, exceto no marketing de rede. E me permita falar isso. Se você hoje não tem uma organização maior, é porque você precisa crescer como líder. Você precisa evoluir como líder. Você precisa aumentar o seu nível de influência. E você precisa se dar tempo para isso acontecer.
Cara, isso não acontece da noite para o dia. Nós não estamos falando sabe, uma habilidade de chutar uma bola. A gente está falando uma habilidade que hoje, no mundo da informação, vai ser a habilidade mais bem paga do planeta. Capacidade de liderança, capacidade de comunicação, capacidade de influência. Eu estava olhando as 10 habilidades, foi até Jupiara que mandou para mim, as 10 características que o profissional da era da informação precisa ter. Primeira dela, liderança. Primeira dela, liderança. Aprender a trabalhar com pessoas, se relacionar, ser flexível. Essas são as habilidades. Cara, no marketing de rede a gente tem professores de altíssimo escalão, de altíssimo nível. Cara, imagina quantos livros, não é porque ele está aqui, ele sabe da consideração que eu tenho por ele. Gente, eu não sou um cara de rasgar seda, tá? Eu não sou um cara de rasgar seda. Não sou um cara de falar aquilo que de fato eu não acredito. Esse cara é um baita líder. Esse cara é um baita líder. Para mim, como poucos hoje na nossa indústria. Esse cara está aqui. Esse cara está aqui. Muitos aqui têm acesso a ele. Chama ele com 2 minutos, o cara está respondendo no Instagram, no WhatsApp. Aproveita isso. Aproveita isso. Desenvolve sua liderança. E para a gente fechar esse aqui, e para o último temazinho aqui, ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Ele fala assim, o que é peculiar no marketing de rede é que ele combina uma ampla estrutura de remuneração e uma quantidade de pessoas compostas 100% voluntárias. Ele fala assim, no marketing de rede, não tem como você obrigar ninguém a fazer nada. Não tem como você mandar ninguém fazer nada. Não tem como você, sabe, ditar as regras. E aí Robert Kiyosaki fala, e por que as pessoas seguem? Aí ele responde assim, olha, você não vai encontrar um único distribuidor no marketing de rede que bata ponto em relógio ou que tenha que aparecer para trabalhar. Como representantes independentes. Ninguém é contratado ou despedido. Todos eles estão ali voluntariamente. Ninguém pode dizer o que fazer. Ninguém pode dar ordens. Então, por que resposta vem de uma única palavra: liderança. Liderança. Influência. Liderança. Influência. Liderança que você desenvolve no seu negócio em marketing de rede que aparecerá em todas as outras esferas da sua vida. E para fechar, os 4 elementos da liderança. Os 4 elementos da liderança. Estão me ouvindo? Ok. Ele fala o seguinte, olha o que ele fala. As escolas tradicionais nos treina para ser um bom funcionário. Anota isso. As escolas tradicionais nos treinam para ser um bom funcionário. Ele foca QI. Elas focam uma coisa só, sua capacidade mental. Olha isso aqui, gente, como é rico isso aqui. Se você não pode desenvolver, se você pode resolver equações e se sair bem nos testes, então é considerado inteligente o suficiente para gerir uma empresa. Aí ele fala, isso é ridículo. Isso é ridículo. Aí ele fala o seguinte, a razão para eu ser um empresário bem-sucedido hoje é o treinamento que recebi nos fuzileiros naval. Mas você não precisa ir para os fuzileiros navais. O marketing de rede ele pode te entregar a mesma coisa. Ele fala o seguinte, olha, se eu não tivesse sido forte, então, no treinamento do fuzileiro naval, então o medo, ou seja, a emoção, teria se estabelecido. E eu provavelmente eu teria congelado, físico, no controle do helicóptero armado. Ter estes 4 elementos, anota isso, mental, emocional, físico e espiritual, trabalhando em harmonia, me ajudou a completar as minhas missões. Isso também me deu conhecimento e compreensão necessário para ser um bom líder no mundo dos negócios. Porque são esses exatamente os mesmos 4 elementos de liderança necessários para ser bem-sucedido no empreendedorismo. Anota isso, mente, corpo, espírito e emoções, alma. Ele fala o seguinte,
Se você não consegue controlar esses 4 aspectos em si mesmo, então irá falhar. E se não é capaz de ajudar os seus empregados a desenvolver os 4 elementos e o fazê-lo ajudar a se tornar líderes eficazes, então irá falhar. É simples assim. Aqui está outra coisa que a escola de militar me ensinou. Essa linha de frente, estar em linha de frente, significa, gente, não se importar com o fato de ser apreciado ou não. Ele está falando o seguinte, para a gente acabar no horário. Ele está falando que quando a gente está no modelo tradicional, ele só trabalha uma coisa, nosso lado mental. Ah, sabe ler, sabe fazer conta? Pode estar aqui à frente do negócio. Já para você ser um dono de negócio, especificamente para você ser líder dessa indústria, você precisa ter muito isso desenvolvido. O mental, o emocional, onde a maioria se perde. Ah, é o que eu não aguento levar ou não. Ah, porque é o que vão pensar de mim. Ah, porque eu ajudei, as pessoas me deram umas costas. Emocional, corpo, espírito. Você precisa entender, ele fala isso no livro, que as pessoas mais desenvolvidas que ele conheceu no mundo dos negócios não foram as pessoas do modelo tradicional. Foram as pessoas que ele pôde estar conhecendo dentro da indústria de marketing de rede. Gente, esse negócio é incrível. A capacidade que a gente desenvolve de se importar com o outro é absurda. A capacidade que a gente desenvolve de acreditar em nosso potencial, em nossos sonhos, é absurda. E isso é os 4 elementos que ele fala: mente, alma, corpo e espírito. O que Jupiara está fazendo aqui, o convite dele aqui, é espírito, é contribuir na humanidade. É algo maior do que eu, algo maior do que você. E a gente acredita tanto nisso, a gente quer tanto que você entenda isso, que a gente não fala para os teus ouvidos, a gente não fala para a tua mente, a gente quer falar para o teu coração. É o nosso coração falando de forma reta, clara e aquecida, que talvez você possa até sentir nas nossas palavras isso, essa verdade, esse sentimento falando para o teu coração. Isso é ser líder. Isso é essa habilidade de liderança. E tudo que eu sou hoje, eu construí aqui dentro. Tudo que eu sei hoje sobre liderança, sobre relacionamento, sobre comunicação, eu aprendi nessa indústria. E essa é a minha maior riqueza. Essa vai ser tua maior riqueza. E quando você aprender a extrair isso das pessoas, sem se importar se ela vai gostar ou não, porque o líder ele vai estar à frente. O líder, muitas vezes, ele vai ter que falar aquilo que você não queria ouvir, mas necessita ouvir. Mas ele quer o seu melhor. Eu falo para minha equipe, eu nunca vou cobrar algo de você que eu não saiba que você tem capacidade de me entregar. Esse é o líder. Mesmo que você fique chateado comigo, mesmo que você fique com raiva comigo no momento, mas você tem mais para entregar. E o líder, cara, ele não se contenta. Enquanto ele não vê o liderado progredindo, crescendo, mudando a sua vida. E a indústria do marketing de rede é tão linda, é tão maravilhosa, que ele pega pessoas comuns, mas que tem muito potencial adormecido e trabalha isso com o tempo. Cara, os áudios, os livros, os eventos, mentorias, ele vai aquecer o grande líder que tem dentro de você. Ele vai fazer você colocar para fora toda essa grandeza de ser humano que você é. E você vai aprender a falar com o coração das pessoas. Você vai aprender a vender uma visão tão clara que as pessoas vão começar a enxergar a tua visão e seguir pela tua visão, pelos teus passos. Quer colocar alguma coisa, meu querido? Quero contar uma história. Eu quero contar a história do Walt Disney. Já que eu estou na Disney, gente, olha só. Olha que beleza esse balão. Tá vendo? Isso aqui é um espaço chamado Disney Spring. Eu estou numa área aqui perto da Starbucks. Né? Isso aqui é uma área de lazer, não era vivo. Mas fazia parte da visão dele. O Walt Disney, aqui próximo da Disney, tem um bairro, eu esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar, que era um bairro que ele projetou para ser criado com casas, tipo de personagens. Ele morreu, ele não viu isso estar pronto. Mas ele não viu com os olhos, mas ele viu com a mente. Esse espaço aqui lindíssimo, chamado Disney Spring, que você vai vir aqui quando você ganhar a viagem para Disney, você vai vir aqui jantar com a gente, você vai conhecer isso aqui. Isso aqui vai fazer parte do teu roteiro, do teu turismo aqui na América. Isso aqui, quem pensou e projetou, não está vivo.
o físico, mas o que ele imaginou aconteceu. Quando o Sandro fala para você que nós estaremos em vários países no mundo, nós estaremos em vários países do mundo. Porque ninguém consegue conter um sonhador, um visionário. O que cabe a nós é nos juntarmos a ele, desenvolver a nossa liderança, nos juntarmos a ele e fazer parte dessa história. Quantas pessoas disseram não para o Walt Disney? Quantas pessoas disseram não para ele? Mas ele continuou. E hoje está marcado na história. Então te prepara para marcar teu nome. Entende mais o nosso negócio, gente. Entenda o nosso negócio. Se eduque para que você não compre gato por lebre. Nosso negócio é maravilhoso, ele é muito maior do que dinheiro. Infelizmente, ainda nós somos, eu me incluo nisso, muito mal educados. Mas o que nós estamos fazendo é isso, nos educando. E parabéns para você. Amanhã tem mais, tá bom? Amanhã no mesmo horário tem mais. Obrigado, Robertinho. Obrigado mesmo, cara. Boa noite a todos e obrigado. Valeu, gente. Parabéns a todos. Gente, se der tempo, só quero falar isso. Viva pela visão e não pela necessidade. Os verdadeiros líderes que estão no lado direito do quadrante, eles estão lá pela visão. E a grande maioria que está no lado esquerdo está pela necessidade. É o curto prazo. Viva a médio e longo prazo, tá? Tamo junto, valeu. Olha lá, visão, visão. Hoje o pé apontando lá. Aproveita, irmão, você merece.